Olha, eu de novo. Sobre esse vídeo a gente vai falar sobre coragem, né? Coragem não é você não ter medo, né? E sim você ir com medo mesmo. E eu acho que, trazendo um pouquinho para o mundo aí, sim, de tecnologia, eu acho que coragem é uma das palavras que deve estar assim no top 10 do dicionário dos homens e que fazem eles conquistarem mais coisas no mundo de tecnologia do que mulheres, por exemplo. Porque você já parou para perceber que em uma vaga de emprego, a mulher, ela é bem mais cautelosa, ela fica com um certo receio de falar, não, eu vou sim para aquela vaga. Ela fica com esse receio porque ela sabe que tem muita coisa que ela ainda não sabe, muitas vezes, e que precisa aprender, dependendo do que está ali listado, né, nos requisitos da vaga. E o homem já não. Se o homem olhar para a mesma vaga, os mesmos requisitos, ele pode só saber 1% do que está sendo pedido e ele vai lá, bate no peito e fala, não, eu tenho coragem, eu vou lá e me candidato. E muitas vezes ele conquista aquela vaga. E eu acho que é muito disso que a mulher precisa trabalhar mais em si. A coragem, a confiança em si. Eu sempre falo de um filme que eu vi no Disney Plus, né? E fazendo propaganda já. Eu vi no Disney Plus. Eu sempre esqueço o nome desse filme. A Jovem e o Mar, acho que é esse o nome. Contava a história da Trude, que foi a primeira mulher a atravessar o Canal da Mancha, né? Que liga Paris à Inglaterra, se eu não me engano. E nesse filme a gente começa a perceber como que o homem, e aí eu digo o homem sexo masculino, mas o homem ser humano, ele é muito cheio de medo, né? Medo de ser contestado, medo de ser criticado. O que nesse filme fica claro dos machismos que existem é muito mais do homem ter medo de uma mulher que ele julga, né? Que o ser mulher é um ser mais frágil, que ele precisa cuidar. A partir do momento que ele percebe que essa mulher pode competir, pode lidar com os mesmos assuntos de igual forma ou então melhor do que ele lidaria, isso gera um certo medo nele, né? E faz querer diminuir cada vez mais. E os homens, eles são muito comparsas, né? São muito parças, muito parceiros. E é como se fosse um grupinho ali, né? Um grupinho dos bolinhas, que quando percebe que tem uma mulher que pode se ressaltar, eles começam a se unir ali e ressoar o mesmo discurso, querendo diminuir, menosprezar muitas vezes de uma forma implícita o que aquela mulher está fazendo ou tentando fazer. No mundo da tecnologia é isso. Eu já passei por diversas situações desses machismos velados, né? Eu até contei num vídeo no meu Instagram, que é Merilene Avelino Cybertech, tá aqui na descrição do canal. Mas eu já contei lá uma situação de um homem que no meu trabalho, eu trabalho em uma empresa que é de tecnologia, de certa forma. É de tecnologia, ponto. Mídia e tecnologia. E eu entrei lá como estagiária, num ambiente muito masculino, né? E certo dia, os homens ali, né, daquele setor, estavam argumentando, falando como se estivesse num boteco, né, palavrão. Enfim, eu tava ali com meu ouvido de mercador na boa, trabalhando, mas eu tava ouvindo, né, eu tô no mesmo ambiente. Até que chegou olhou assim pra mim e falou, Meire, tampa o ouvido que eu vou aqui falar uma coisa. Eu achei aquilo de uma tamanha hipocrisia, porque já tinham falado obscenidades e eu não tinha ligado. E quando ele falou isso, eu falei, falei sentadinho, mas falei, para de hipocrisia. Eu acho que essa pessoa não sabia o significado da palavra hipócrita, talvez, porque ela se rebelou. Apontou o dedo na minha cara, você tá num ambiente de homens, se tá insatisfeita, pede pra sair, você tem que se acostumar com isso. E começou a falar um monte de coisa. Em alguns minutos eu me levantei, fui beber uma água, que aquilo me chocou de certa forma. Ele em seguida veio atrás de mim me pedir desculpas, falando que estava com problemas em casa.
O que sinceramente não justifica. Eu fiquei realmente muito magoada. Naquele momento eu não sabia como falar. Eu só falei, tá bom, te desculpa, eu vou falar o quê? Eu vou ficar, né, atrás, eu vou ficar assim, remoendo aquele assunto por vários anos. Mas eu cheguei em casa aos prantos. No dia seguinte, meu pai foi até atrás. Eu fiquei morrendo de medo, porque uma menina que tá querendo, né, começar a trabalhar no seu primeiro emprego, já fica logo com medo do que vai acontecer com ela. Meu pai, no dia seguinte, foi até minha empresa, esperou essa pessoa sair, botou a mão no ombro dela, apontou o dedo na cara dela, falou um monte de coisa pra ela. Depois essa pessoa, um infantil, ficou rindo de mim pelos corredores, repassando essa história pros parças dele, né? Na época eu falei, não pai, não faz isso, mas hoje, sinceramente, eu acho que meu pai deveria ir com um bando de tio meu. Enfim, não tô aqui incitando a violência, mas já fica implícito que hoje, se eu tivesse oportunidade, eu faria a mesma coisa. Enfim, mas qual que é o ponto? A gente fica com essa raiva, né? Mas percebe que ali eu tinha uma escolha. Eu poderia escolher a violência, eu poderia escolher arquitetar com os meus tios um plano diabólico e ir até lá e bater nele e tudo mais. Ou eu poderia escolher denunciar para a empresa também, né, e tudo mais. Ou eu poderia escolher deixar passar. Hoje eu me arrependo de ter deixado passar, porque eu poderia sim ter ido falar com a empresa, mas infelizmente ao longo da nossa vida a gente percebe que os setores de RH estão mais preocupados com a empresa do que os seus funcionários. E isso é muito pesado de falar, mas é verdade. Porque se um funcionário toma coragem e reporta um comportamento de uma pessoa inadequada, o que o RH faz? Arruma um treinamento, né, de comportamento para essa pessoa. O que tá bom, tá válido, mas muitas vezes essa pessoa tem um mau caráter interno. E o comportamento, o treinamento só vai ainda enriquecer o currículo da pessoa. Percebe como está cheio de hipocrisias ao longo aí das vidas corporativas que não são ditas e a gente precisa falar, tá certo? Que aquela pessoa pode ser um pai de família, pode ter vários problemas psicológicos, mas ela tá vivendo em sociedade. E quando não é só uma, mas sim diversas reclamações sobre a mesma pessoa, a gente precisa falar sobre a melhor forma de tratar isso. Tem várias empresas que não toleram, né? E a demissão, enfim, já é aí a medida escolhida. Eu sei que esse é um assunto muito, muito polêmico, porque muitas pessoas, como eu aqui, né, tô falando, a gente precisa aprender a lidar com essas situações. Muitas vezes a gente se sente injustiçado e quer logo fazer um motim falando pra pessoa sair, você tem que pagar, É porque a gente muitas vezes nasce e cresce com as histórias que são ditas nos filmes, né? Quem é bom tem coisas boas e quem é o vilão da história sofre as consequências pelos seus atos, que nem sempre vão ser umas consequências boas. E no jogo da vida, a gente não percebe isso acontecendo, principalmente no mundo corporativo. E o mundo corporativo é uma das situações mais tensas e que mais prejudicam a saúde emocional das pessoas, a saúde mental das pessoas. Eu digo isso com uma certa propriedade, porque nessa situação que eu passei, já passei por outras também, de chefes com assédio moral. Tinha um chefe meu que se achava meu irmão, um parente meu, até porque eu cometi o erro de falar, você é o meu irmãozinho. Eu acho que você é o meu irmãozinho. Por que eu fui falar isso com ele? Porque eu sofri bullying na escola, né? Eu saí do ensino médio, me formei no ensino médio, quando popularizou essa palavra bullying, mas todo mundo sofreu bullying na escola. Eu sofri bullying em menor ou pior grau, né? Menor ou mais alto grau. Eu sofri bullying por gostar de estudar. Eu sofri bullying porque meu cabelo era enrolado. Eu sofri bullying porque eu era acima do peso das meninas que estavam lá.
Eu sofri bullying por tirar notas boas. Eu já fui vaiada no ensino médio porque a minha nota foi a segunda maior da sala. A primeira foi de um menino, a segunda foi a minha e todo mundo vaiou. Na época, eu sempre soube lidar muito bem externamente com essas situações, mesmo que internamente eu tivesse ali destroçada. Chegasse em casa chorando pra minha mãe. E minha mãe me deu sempre um apoio ali moral muito, muito forte, né? Porque eu falava, ai mãe, por que eu não saio dessa escola? E ela, não, você vai ficar. É pra poder eu sofrer? Não, porque hoje eu percebo que eu não podia ser prejudicada de sair de uma boa escola ou da escola que meus pais podiam pagar na época por conta de comportamentos de outras pessoas que tinham outros problemas e estavam fazendo perversidades comigo. Eu sei, eu entendo que muitas meninas, muitas pessoas, né, muitos jovens não têm a sorte de ter tido essa escolha que eu tive. Muitas pessoas precisam sair da escola porque ou é ela, ou é a vida dela, ou é a morte. Infelizmente, o mundo está ficando muito violento. As pessoas não estão querendo saber lidar com as situações que as deixam vulneráveis de certa forma, as situações que as fazem ter que lidar com quem elas são de certa forma, e existe a violência e as pessoas estão brigando cada vez mais, olho por olho, dente por dente, não estão querendo conversar mais. E é isso que a gente fica assustado, e como que a gente lida com essas situações. Enfim, coloque aí nos comentários o que vocês gostariam de ouvir mais sobre a minha história. Eu vou começar a contar aos pouquinhos, acho que eu já fiz aí uns 2 vídeos introdutórios legais, que deu para mostrar um pouco do que a gente vai falar aqui nesse canal. Muito relacionado a confiar em você mesmo, que eu acho que aí tá um das maiores questões que a gente precisa saber trabalhar dentro de nós. Explicar algumas situações que aconteceram comigo e como que eu lidei com essas situações, os aprendizados que eu fui tendo. Teve esse é curioso. Eu acho que o meu momento de despertar aconteceu quando eu conheci uma pessoa muito mau caráter, narcisista, egoísta, que enganou e brincou com o meu coração, sabe? Acho que várias meninas já tiveram esse tipo de episódio, né? Porque, sinceramente, alguns homens não crescem, eles vivem eternas crianças grandes, porque, voltando aí um pouco para aquela questão de machismo velado, se você parar para pensar, desde os primórdios do tempo, as mulheres precisavam lutar, entre muitas aspas, por um bom casamento para ser alguém na vida. Se elas não tivessem um bom casamento, elas iam ser faladas, vai ficar pra titia e tudo mais. E os homens, de certa forma, nunca tiveram esse problema, eles nunca tiveram que lutar por um bom casamento, né? Na maioria das vezes, nunca tiveram que lutar por um bom casamento. E isso foi se passando, e mesmo com as mulheres lutando por direitos iguais e tudo mais, muitas mulheres elas ainda se diminuem, se rebaixam, aceitando homens que não as merecem, homens que não cresceram, homens que continuam sendo crianças e ficam brincando com os sentimentos de mulher, né? E ficam vendo a mulher como um pedaço de carne. Isso para mim é o mais desgastante do mundo, quando a gente vê o homem olhando para a mulher como se fosse um pedaço de carne, passa uma outra mulher mais arrumada e ele olha para aquela outra mulher com uma cara como se quisesse devorar. E isso para mim é ridículo, porque a pessoa não tá vendo o ser humano ali, só tá vendo um pedaço de carne. Tem algumas mulheres que se submetem a aceitar esse tipo de homem para a falsa impressão de que ela vai estar feita na vida. Quantas mulheres estão brigando com os homens num restaurante, uma mesa de restaurante, por exemplo, como eu vi outro dia, a gente estava vendo claramente que eles estavam discutindo, mas quando ela levantou, ela segurou na mão dele e foi desfilando pelo salão. Quando passou perto de uma outra mulher que estava sozinha, e ela foi numa pose
Eu não sei, esse pode ser um exemplo ruim que eu usei, porque eu não sei ali o que estava se passando realmente, né? Mas claramente ela estava discutindo, mas depois ficou naquela pose, se exibindo para outra mulher, carregando o homem como se, carregando, né? Andando de mãos dadas, como se ele fosse um troféu. E muito é por conta desse histórico que a gente tem de que a mulher tem que ter uma companhia. Se for mulher independente, aquela mulher, ela tem algum problema. Eles já começam a inventar diversas situações ali, e a mulher não precisa se mostrar que ela é um homem. É complicado esse assunto que a gente vai falar também, mas eu vou trazer algumas reflexões sobre isso. Bem, enfim, até o próximo vídeo, então. Tchau.